Bom, agora que você já está por dentro de números e de conjuntos numéricos, então significa que você já é capaz de extrair e analisar determinados conceitos. Olha só, eu vou pôr na tela para vocês. Eu me refiro aos conceitos de números pares, ímpares, consecutivos, o sucessor, o antecessor, o oposto, o inverso e o módulo de um determinado número. Pode até ser que em momentos passados eu tenha comentado algum deles, mas agora nesse vídeo aqui, nesse tópico, nós iremos fazer uma abordagem mais técnica e mais profunda de cada um deles. Eu vou falar a situação em que eles se aplicam, exemplos numéricos, a estrutura algébrica de cada um deles. E eu também vou passar informações que, nesse contexto teórico, são assuntos recorrentes em provas. E uma coisa que eu quero de você é muito simples. Eu quero que você memorize a estrutura algébrica de cada um desses conceitos que você está vendo aí na tela. Ai, não! Mas por que, Daniel, a estrutura algébrica desses conceitos é tão importante assim? Pessoal, é muito simples. Imagine que você está lendo um enunciado. Você tem uma questão lá na sua frente. E o enunciado está um número par, um número consecutivo, o oposto de um número. Gente, a possibilidade de você precisar da estrutura algébrica para resolver a questão é muito grande. O que vai definir se você vai usar ou não é a proposta da questão. Mas tem uma coisa que você tem que ficar ciente. A partir do momento que você vê algum desses termos no enunciado, a estrutura algébrica dela tem que brilhar na sua mente, ok? Bom, esse tópico aqui ele vai ser dividido em dois vídeos. E nesse vídeo aqui nós iremos abordar os seguintes conceitos que você está vendo aí na tela. Números par, ímpares, números consecutivos, antecessor e o sucessor. E eu já adianto aqui para vocês. Todos esses conceitos aqui, eles se aplicam unicamente em duas situações. Se aplicam a números naturais ou a números inteiros. E naturalmente o número natural já está contido no número inteiro. Olha só, qualquer dinâmica fora desses dois conjuntos numéricos, não há que se dizer que um determinado número é par, ímpar, consecutivo, antecessor ou sucessor, ok? Esses conceitos aqui são aplicados unicamente nesses dois grupos numéricos. E conforme a explicação for andando, pessoal, você vai perceber que esses conceitos eles vão se conectar um com o outro, vão se entrelaçar, vão se complementar entre si. E naturalmente essa conexão, essa comunicação entre os conceitos vão se refletir nas questões também. E o primeiro dos conceitos que iremos abordar aqui são os números pares. Vamos mudar de tela. Número par, gente, não é determinado pelo sinal, não é determinado pelo tamanho do número. O que caracteriza o número par é o final dele, ok? Toda vez que você estiver diante de um número natural ou inteiro, cujo final 0, 2, 4, 6 ou então número 8, você pode afirmar que se trata de número par, ok? Outra informação, a álgebra de um número par. Todo número par ele é oriundo dessa estrutura algébrica, 2n. Contudo, que o nosso número n ele pertença ao conjunto Z, ok? Ó, aqui se trata de uma multiplicação, viu? 2 que multiplica o número n. Agora eu vou provar para vocês que essa estrutura aqui, através dela, você pode encontrar qualquer número par. Vamos lá. Eu vou pôr aqui alguns exemplos aqui. Eu vou pôr um negativo, eu vou pôr o zero e eu vou pôr um positivo aqui, ok? Olha só, é bem simples o que eu vou propor aqui para vocês. No lugar do número n, nós vamos colocar esses três números aqui. Ó. Mas é óbvio, poderia ser qualquer número que você tiver em mente, desde que ele seja um número z. Vamos lá. Menos 3. No lugar do n, eu vou colocar menos 3. 2 que multiplica menos 3, nós vamos obter menos 6. Agora eu vou pôr 0. 2 que multiplica 0, eu vou obter o 0. Agora eu vou pôr 15. 2 que multiplica 15, vamos obter o número 30. Moral da história. Essa estrutura algébrica funciona para você encontrar qualquer número par, ok? Aí no caso aqui eu pus um negativo, o 0 e o positivo, e naturalmente eu encontrei esses números aqui como resposta. Ou seja, eu encontrei números pares, perfeito? Independente se você coloca par, ímpar, zero, positivo ou negativo aqui no lugar do n, não tem problema. Você sempre vai encontrar um número par. Vamos pôr aqui, por exemplo, o número 2 aqui, ó. O número 10. 2 que multiplica 10, você vai encontrar o número 20, ok? Bom, agora eu vou passar para vocês três informações que no contexto de números pares são informações que de volta e meia caem em provas.
Vamos lá, deixa eu marcar aqui. São 3 linhas, 3 informações. Olha só, gente. Um número par qualquer, viu? Um número par somado com um outro número par. Você vai obter o que como resposta? Um número par ou um número ímpar? Enquanto você pensa, eu vou adiantar outra informação aqui. Um número ímpar somado com outro número ímpar. O que é que nós vamos obter como resposta? Um número par ou um número ímpar? Pessoal, é o seguinte. A soma de dois números pares ou a soma de dois números ímpares, você sempre vai encontrar um número par. Ok? Olha só o que eu estou falando. É sempre. Par mais par, você sempre encontra par. Ímpar com ímpar, você sempre encontra um número par também. E olha só, nós podemos estender a linha de raciocínio. Par subtraído com par também é par, viu? Ímpar subtraído do número ímpar também vai ser par, ok? Se vai ser positivo, negativo, aí é outra análise. Mas a informação que eu quero deixar é o seguinte. Par somado com par subtraído com par, é sempre par. Porque a questão vai falar que às vezes pode ser, às vezes sim, às vezes não. É sempre, ok? Que fique muito, que essa palavra fique gravada aí com vocês. E a última informação aqui, só que é relacionada à multiplicação. Um número par multiplicado com um número par, com um outro número par, nós vamos encontrar um número par. Sempre iremos encontrar um número par, perfeito? Só que tem um detalhe. O número par, gente, quando ele entra na multiplicação, ele é um número dominante. Olha só. Se for par multiplicado por um número ímpar, também vamos obter um número par. Sempre que tiver um par na multiplicação, vamos obter um número par, ok? E aqui fica um detalhe. É par multiplicado com ímpar ou ímpar multiplicado com número par. Eu posso mudar os dois de posição, ok? Aí fica esse detalhe aí. A multiplicação ela é comutativa. Eu posso mudar eles de posição. 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa, ok? Par vezes ímpar. Ímpar vezes par é a mesma dinâmica. Vamos encontrar um número par. Agora vamos entrar no nosso segundo conceito. Vamos falar de números ímpares. Deixa eu mudar de tela. Assim como os números pares, gente, é o seguinte. O número ímpar ele não é determinado pelo tamanho, não é determinado pelo sinal. O que determina um número ímpar é o final também. Toda vez que você estiver diante de um número natural ou número inteiro, desde cujo final seja 1, 3, 5, 7 ou 9, pode ficar tranquilo. Você estará diante de um número ímpar, perfeito? E a estrutura algébrica dele é essa aqui, ó. 2n somado com o número 1. 2 que multiplica n somado com o número 1. E, naturalmente, esse n ele tem que pertencer ao conjunto Z, ok? Eu sempre vou passar estruturas algébricas e, nesse tópico, o nosso n ele sempre vai pertencer a Z, ok? Fica essa observação aí. Agora eu vou provar para vocês que essa estrutura algébrica ela funciona para você encontrar, para você determinar qualquer número ímpar. Eu vou pôr alguns exemplos aqui. Vamos lá. Só que aqui eu vou pôr mais exemplos porque eu quero te provar ela de duas maneiras, ok? Aí vai ser uma dinâmica um pouquinho maior. Vamos pôr primeiro o número menos 3, depois o número menos 2, depois o menos 1, depois o 0, o 1, depois o 2, depois vamos colocar o 3. Todo mundo vai ser colocado no lugar da letrinha n. Primeiro, no lugar do n, primeiro eu vou pôr menos 3, depois menos 2, depois 1. E assim sucessivamente. Eu vou colocar todos os números no lugar de n, ok? Vamos lá. Vamos começar com menos 3. 2 que multiplica menos 3 é menos 6. Menos 6 somado com 1 é o número 5. Negativo, né, gente? Deixa eu... Vai ser menos 5, perfeito? Agora eu vou colocar o menos 2. 2 que multiplica menos 2 é menos 4. Somado com 1 vai ser menos 3. Perfeito? Menos 1 agora. 2 que multiplica menos 1, menos 2. Menos 2 somado com 1, vamos obter menos 1. Coloco o 0. 2 que multiplica 0 é 0. Somado com 1, vai ser 1. Agora eu vou colocar o número 1. 2 que multiplica 1
é 2. Mais 1, vamos encontrar 3. Coloco 2. 2 que multiplica 2 é 4. Mais 1, 5. Aí você já está observando. Estamos sempre encontrando números ímpares, ok? E mais uma vez, o número ímpar não tem nada a ver com o par ou ímpar. E para finalizar, o número 3. 2 que multiplica 3, somado com 1, vamos obter o número 7. Ou seja, ela está provada que funciona. Perfeito? Só que agora eu vou fazer uma outra dinâmica para te convencer por um outro ponto de vista. Mas antes eu vou preencher esses números aqui. Entre o menos 5 e o menos 3, nós vamos ter o menos 4. Aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar o número 0. Aqui vai ficar o número 2, o número 4 e o número 6, perfeito? Eu só não estou pondo vírgula aqui entre um e outro só para não poluir, mas eu poderia pôr perfeitamente, ok? Olha só, como que vai funcionar essa dinâmica nossa aqui? Olha só, primeiro, vamos usar ela no zero e nos números positivos. A explicação, gente, ela se aplica também nos números negativos. Só que o cérebro nosso, ele vai funcionar melhor, ele absorve mais fácil com os números positivos e com o zero, ok? Mas por isso que eu vou me ater a eles aqui, ó. Olha só, o zero é um número par. E o número 1 é um número ímpar, perfeito? Olha só, eu quero andar para frente. Se eu quiser andar para frente, eu vou ter que fazer o quê? Ó, somar mais uma unidade. 0 mais 1, nós vamos obter o número 1, perfeito? Só que tem um detalhe. Aí agora é que vai entrar o pulo do gato aqui na nossa explicação. Olha só, o 0 é par, certo? Ele pode ser escrito na estrutura 2n. Só que eu quero andar para frente. Se você quiser andar para frente, vai ter que somar mais uma unidade. E quando eu ando para frente, eu vou encontrar o quê? Um número ímpar. 2n somado com 1, vamos encontrar 2n mais 1. Ou seja, de um número par, eu encontrei um número ímpar. Ou seja, a estrutura de um número ímpar é 2n mais 1. Eu estou tentando te convencer de duas maneiras, ok? Vamos fazer isso aqui novamente. Olha só, o 4 é um número par. E o 5 é um número ímpar. E ninguém discute isso, certo? Olha só, eu estou no 4 e quero andar para frente. Só que quando eu ando para frente, eu preciso somar uma unidade. 4 mais 1 é 5. Ok? 4 mais 1. Eu tenho que somar. O 4, por se tratar de um número par, eu posso escrever ele na forma 2n. Só que eu quero andar para frente. Para eu andar para frente, eu tenho que somar uma unidade. E quando eu somo uma unidade, eu vou cair em um número ímpar que vai estar lá na frente. Ou seja, 2n somado com 1 andou para frente. Aí ficou 2n mais 1. Eu sei que a explicação ficou um pouco abstrata porque nós estamos trabalhando com estruturas algébricas. É um pouco abstrato para quem não domina ao pé da letra o assunto. Mas usando os exemplos numéricos dá para acompanhar. O número par somado com 1, você encontra um número ímpar. Do par vai para o ímpar a partir da soma de mais uma unidade. Foi o que aconteceu aqui, ó. 4 mais 1, 5. Ou seja, o 4 é um número par. Ele pode ser escrito na forma 2n. Quando você vai para frente, precisa somar mais 1. Aí vai ficar, ó, 2n mais 1. Era 2n. Somou com 1, 2n mais 1. De um número par, você foi para um número ímpar. Moral da história. O par é 2n. E o ímpar, 2n mais 1. Aí você vê que a matéria está se comunicando, ok? Agora eu vou passar aqui duas informações pertinentes a números ímpares, que dentro do contexto é informação recorrente nas provas também, ok? Vamos lá. Um número par somado com um número ímpar, nós iremos obter quem? Um número par somado com um número ímpar, você sempre vai obter um número ímpar. E também podemos estender essa linha de raciocínio. Um número par subtraído de um número ímpar, viu? Sempre será ímpar. E naturalmente aqui, ó, nós também podemos fazer a troca, viu, gente? Ó, é par mais ímpar, mas também poderia ser ímpar mais par. Nós podemos trocar eles de posição, assim como na subtração também. Eu tenho um par e um ímpar, ímpar menos par também vai ser ímpar,
ok? Podemos trocar os dois de posição. E na multiplicação, nós vamos obter um número ímpar sempre que eu multiplicar dois ímpares, ok? Ímpar multiplicado com ímpar é sempre um número ímpar. Nunca será, só vai ser par em uma situação, quando eu tiver um par envolvido. Você lembra que eu falei? O par é dominante, ok? Se eu tiver um par aqui no meio da história, vai virar par. Mas ímpar, eu obtenho ímpar apenas na multiplicação de dois números ímpares, ok? Cuidado com isso.